e vamos para as notícias internacionais. Começando por Cuba, eu vou juntar aqui duas notícias e vou pedir o comentário do Alan. Olha só, a ditadura cubana anunciou na última quarta-feira que estava suspendendo as restrições sobre a quantidade de alimentos e medicamentos que os viajantes poderiam levar ao país. A ação é uma aparente concessão aos pedidos dos manifestantes que foram às ruas desde o último fim de semana. As manifestações são as mais significativas das últimas décadas no país governado pela ditadura comunista há mais de 60 anos. Vários países e as Nações Unidas exigiram que a ditadura respeitasse o direito dos cidadãos de se expressarem. Outros, como o México e a Venezuela, afirmaram que a melhor maneira de ajudar o povo cubano seria se os Estados Unidos aliviassem as sanções. Veja bem, Alan, daqui a pouco eu vou pedir para você comentar, mas os cubanos quase não podem entrar com alimentos dentro do país e não podem levar dinheiro de fora. Né? Todos os cubanos que eu conhecia na China tinham esse problema. Eles não podiam entrar no país com muita comida, né? Era pouco, havia muita limitação e sem dinheiro mesmo. Olha só, complementando essa notícia aqui, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se manifestou contra o governo comunista cubano, definindo o regime como autoritário e falido. Abre aspas aqui de Joe Biden. O comunismo é um sistema falido universalmente. E não vejo o socialismo como um substituto muito útil, mas isso é outra história. Fecha aspas. Ele falou isso durante uma entrevista coletiva com a chanceler alemã Angela Merkel. O democrata ainda declarou que Cuba é um Estado falido. Este é o primeiro comentário mais claro já feito pelo presidente dos Estados Unidos em apoio aos cubanos que se manifestaram contra o regime liderado hoje por Miguel Dias-Canel, sucessor de Fidel e de Raul Castro. A declaração de Joe Biden já havia sido adiantada pela secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki. Depois da declaração do governo Biden, o presidente cubano Miguel Dias-Canel respondeu aos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, abre aspas, um Estado falido é aquele que, para satisfazer uma minoria reacionária e chantagista, é capaz de causar danos a 11 milhões de humanos. Fecha aspas aqui do presidente cubano, o ditador Dias-Canel. O chefe do Partido Comunista de Cuba também declarou que, caso Biden queira ajudar o povo cubano, ele deveria revogar as sanções impostas pelo ex-presidente Donald Trump. Alan, vamos começar aqui. Se Cuba, né, é toda essa maravilha de educação, saúde, de autossuficiência, por que que ela se preocupa tanto com as sanções dos americanos? Né? Cuba não teria condição de, sozinha, com esse regime socialista, superar todo o embargo americano? O que está acontecendo aí? Olha, Rafa, acho que dá pra perceber que eu tô até com a garganta um pouco segurando aqui, né? Porque tem um vídeo que eu vou pedir pra nossa equipe colocar aí na tela, mostrando lá na manifestação de Cuba. Eu não sei se as pessoas sabem, mas manifestar-se em Cuba é ilegal, tá? E dá pra ver claramente que ela grita libertar. A pergunta que eu faço para todos que estão nos assistindo é o seguinte: nem eu nem você que está me assistindo agora sabemos o que é gritar por liberdade contra a lei. Nós não sabemos o que é infringir uma lei para gritar por liberdade. Essa jovenzinha gritou por liberdade, né? Eu vou deixar o vídeo dela rodando aqui, vocês mostrem de novo, por favor. Tem um rapaz no início do vídeo com o rosto todo ferido, né? Essa jovenzinha aí, ela tá gritando por liberdade. Libertar, libertar. Dá pra ver perfeitamente ela gritando e correndo desesperada porque é contra a lei, né? E Cuba vai ceder, né, estrategicamente para poder impedir o avanço da coragem dessa gente desarmada
pobre, desesperada, libertar. Tá vendo ela gritando? Libertar. Essa gente pobre, desarmada, desorganizada, desestruturada, que grita por liberdade. Confesso a vocês que é difícil de comentar isso, porque assim, ainda não é crime gritar por liberdade, sabe? No Brasil, aqui nos Estados Unidos, por mais que tenhamos coisas a querer melhorar no nosso país, coisas que nós precisamos. Eu vou botar aqui de volta, não tira não, deixa o vídeo dela rolando aí. Por mais que tenhamos coisas a melhorar no nosso país, estruturas, nós ainda podemos, e eu quero insistir nisso, ainda podemos ir às ruas para gritar por liberdade. Nós não sabemos se essa menina foi presa, se ela ainda está viva, se ela está numa cadeia, se alguém a denunciou. O rosto dela viralizou o mundo inteiro, né? É uma jovenzinha. É uma jovem, não é nenhuma mulher já vivida. Uma jovenzinha. Jovem como muitos que estão aqui na Twitch nos assistindo, que jogam videogame, que estão aqui talvez querendo entender um pouco mais do que vem a ser o canal Terça Livre. É um recado. Eu acho que existe imagem que vale mais do que 1000 palavras, né? A estratégia de Cuba é clara. Ela vai permitir que se entre ajuda lá, né? Eu sei que sua pergunta era para explicar um pouco a contradição, né, Rafa? Mas eu confesso que, como eu queria mostrar esse vídeo aqui, é necessário mostrar a estratégia que eles vão utilizar a partir de então. Eles vão usar a estratégia de impedir a coragem do povo. E um povo sem informação, um povo desinformado, é um povo que sofre, que padece. E aí vai vir mais uma ajudinha, né? E as pessoas vão voltar a ficar escravizados, porque a realidade é essa. Quando você não tem a informação de fato de que você é um escravo, né? Quando você não tem consciência de que você é um escravo de um regime, você pensa assim, não, são problemas políticos internos aqui que nós temos no nosso país e que as viagens são restritas, aqui é um país de terceiro mundo porque tem muitos corruptos, etc. Mas é isso que acontece, Rafael. Alan, É isso que rapidamente, acontece. o que que você achou? Eu queria ouvir sua opinião sobre as declarações do presidente dos Estados Unidos. É estratégica, né? Estratégica para poder deslocar o problema que está caindo sobre ele cada vez mais. Ele hoje é um presidente do Partido Democrata. O Partido Democrata tem sido ocupado cada vez mais por comunistas, né? Assim, que não escondem mais nada. E ele precisa, né, deslocar-se dessa imagem dessas pessoas que estão dominando o Partido Democrata. Até mesmo para não aumentar o conflito entre o Partido Republicano e o Partido Democrata. Ou seja, o Partido Republicano vai conseguir esclarecer para todo mundo, né? Não só na Flórida, não só no Texas, não só nos estados democratas, mas, por exemplo, a Califórnia. Você imagina o tamanho do estrago, né, que pode acontecer no Partido Democrata se aquele imigrante mexicano que está lá na Califórnia ou de outros países da América Central começarem a ver coisas absurdas sendo negadas às pessoas que estão tentando fugir do Haiti e de Cuba. E o Biden, aqui o secretário do Departamento Homeland Security, já disse que não vai conceder asilo político para ninguém que venha do Haiti ou de Cuba, que vai levar para um terceiro país, etc. Então ele já não está dando os benefícios que ele, não só esse secretário, mas o Partido Democrata já deu para muitos imigrantes mexicanos. Então ele precisa controlar esse estrago político e começar a se descolar um pouco do discurso de que o comunismo é legal, etc.
Até mesmo porque foi isso que fez alguns democratas votarem nele e não no Bernie Sanders. Né? Não sei se eu estou conseguindo fazer um resumo bem didático, né? Mas quem queria implementar tudo que está acontecendo em Cuba era o Bernie Sanders. Né? E como o Bernie Sanders já não é uma grande influência hoje no governo, né? Não é uma grande influência no governo, ele é uma grande influência dentro do Partido Democrata. Então o Biden precisa se deslocar dessa área tenebrosa e assustadora, bem comunista do Partido Democrata, para tentar encontrar aquele grupo de políticos e eleitores democratas que não querem os Estados Unidos vivendo o que vive Cuba depois de alguns anos. Né? Então ele precisa se deslocar disso. Perfeito, Alan, muito obrigado. Agora, Bruno, a gente tem a notícia também, pelo menos até hoje à tarde, de que já eram 338 cubanos desaparecidos desde o início dos protestos. Entre eles ativistas, manifestantes, jornalistas. E quando a gente fala desaparecidos para uma ditadura comunista, a gente sabe bem o que isso pode significar. Né? Eu queria o seu comentário agora sobre essa situação desesperadora de Cuba e o posicionamento também dos Estados Unidos. Eu quero que vocês que estão assistindo aqui o Terça Livre lembrem do que o Alan acabou de mostrar e principalmente dessa menina que ele acabou de mostrar. Cada vez que vocês verem um comunista aqui no Brasil tentando fazer colar que o problema em Cuba não é, né, a fome, não é a falta de liberdade promovida justamente pelo próprio regime cubano, que o problema seria o embargo dos Estados Unidos da América. Cada um desses que estão falando isso aqui no Brasil, e vocês sabem muito bem quem eles são, é responsável aí pelo desaparecimento desses 300, é também cúmplice, tá? Do que quer que esse povo que tenha ido aí, vocês viram no vídeo, esteja hoje sofrendo. Existem outros vídeos que estão correndo pela internet que já mostram que as guardas cubanas estão atirando com armamento letal. E até então, né, é um tanto incrível, porque a grande mídia e tanto o próprio sistema brasileiro levava absolutamente como fato normal que o PT do Lula e da Dilma Rousseff é que muitos anos financiou a fortificação desse regime. Deu de presente com os nossos impostos um Porto Novo. Você tem gente aqui no Brasil que está com sangue nas mãos hoje para essa gente que está sendo reprimida em Cuba. E essa é a mesma gente que quer voltar hoje para o poder no Brasil. Da Venezuela nem se fala. Se em Cuba é proibido você ir para a rua, gritar por liberdade, na Venezuela basta um medo para as pessoas simplesmente se afastarem. Exceto aquelas, né, aqui já perderam tudo. Agora, no Brasil ainda nós temos uma chance. Se as pessoas no Brasil continuarem caindo no papo clientelista, continuarem desinformadas acerca das competências que um presidente da República possui para tocar um país para frente, que vai até fazendo aqui uma busca para o comentário que o Alan fez anteriormente, né? Que o presidente não pode ser culpado pelo buraco que está na frente da sua rua. As pessoas têm que saber que na cadeira da presidência existe um homem que sofreu um atentado de um pertencente a um partido socialista no Brasil, que ao mesmo tempo admira Cuba, admira esse regime, que ao mesmo tempo está sofrendo hoje ataques de muitos que possuem esta mesma ideologia genocida, enquanto eles nos chamam de genocidas,
O que dizer, então, de quem defende um regime que matou mais de 100 milhões no mundo inteiro? Que na última semana fez-se dar o sumiço de 300 pessoas. Dá para entender que o comunismo, como todo totalitarismo, como o nazismo, como o fascismo, não dá para conviver em sistema democrático? Não dá para ser aceito? Sob pena de nós todos as eleições que vão passar agora no Brasil, sempre haver um risco de um homem que estava há pouco tempo atrás fundando uma organização internacional para a América Latina chamada Foro de São Paulo, que foi o Lula, que fez junto com o Fidel Castro, que é o grande responsável por esse massacre que está acontecendo nessa ilha de Cuba. Quanto tempo a gente vai ficar ainda no Brasil esperando essa gente entrar no poder para fazer a mesma coisa, com a mesma mentalidade, apenas para ficar dizendo, não. Mas é que, sabe como é a democracia? O Brasil proíbe o nazismo e não proíbe o comunismo. Os comunistas que dizem isso também querem os nazistas dentro das eleições? Porque o mesmo argumento que eles usam em relação a nós tem que valer também para todos, não é mesmo? Eu acho que não. Então, é uma questão aqui, para a América Latina principalmente, veja que as revoluções, a forma revolucionária, isso eu tenho falado muito na revista do Terça Livre, tá? Que existe uma guerra. A guerra é a civilização ocidental contra a revolução. Essa guerra é sobrenatural. E essa guerra sobrenatural, ela toma diversos aspectos. No Oriente, esse modelo totalitarista, stalinista, maoísta, aqui no Ocidente, você tem já algumas formas que tentam conciliar isso com o capitalismo, como o próprio globalismo. E na América Latina você tem um misto desses dois, que unidos aí a esse pensamento da escola de Frankfurt, né, que quer destruir tudo. Não interessa, nós queremos é desconstruir as coisas. Nós queremos desconstruir as crianças, nós queremos desconstruir os gêneros, nós queremos desconstruir, né, e botar o Partido Comunista no poder, que é o PT. Até quando a gente vai ficar ouvindo essa gente com esta mentirinha? Veja, é uma mentira que dura já mais de 70 anos. É o embargo dos Estados Unidos que realmente está mantendo essa ilha na fome, na falta de liberdade, na escravização de seres humanos. Ou vocês aí não lembram do projeto escravocrata do PT de importar médicos das ilhas, e a gente pode chamar de importar mesmo, porque seres humanos que possuem grande parte do seu salário entregue ao regime cubano, em território brasileiro, rasgando a Constituição com trabalho escravo, tem que ser chamado sim pelo nome. Se você está tomando o salário de uma pessoa que já está sob uma coação de um partido aliado ao Partido Comunista Cubano, no Foro de São Paulo, e não somente a ele, mas também as Farc da Colômbia, ao narcotráfico, a gente tem que chamar as coisas pelo nome. Se eles quiserem discutir, eles não vão querer discutir. Porque eles não têm coragem de trazer a memória que nós possuímos a respeito deles à tona. Então eles precisam chamar de fascista, você que é bolsonarista, é negacionista, é defensor do imperialismo norte-americano. Até quando o país vai ficar parado vendo esses dinossauros psicopatas escravizando populações e populações em nome do poder, em nome do dinheiro que eles invejam no socialismo? Até quando? Muito obrigado, Bruno. Você comentou muito bem sobre a escola de Frankfurt.
Imagina só o que nós, jornalistas, tínhamos, estudantes de jornalismo, tínhamos que ler na faculdade, né? De filosofia. Horkheimer, Adorno, Marcuse, para essa escola de Frankfurt, já doutrinando todos os estudantes de jornalismo. O difícil é você sair dessa bolha depois.